Olá, estamos começando a nossa live de hoje como prometido, né? Hoje um pouquinho mais cedo. Agradeço a todos vocês que me acompanham, já são 505 mil inscritos no meu canal e sempre faço aquele convite a você que gosta do meu canal, do conteúdo no meu canal, que indica um amigo, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar o sininho que avisa que são as notificações das novas postagens, né? Colocar like no que vocês gostaram e a página de comentários, como vocês sempre utilizam o debate de forma muito interessante, isso com sugestões e um debate de alto nível, como é que a gente tenta sempre fazer no interior desse canal. Já passamos, inclusive, graças a vocês, de 56 milhões de visualizações num curto espaço de tempo. Lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br nós reapresentamos o curso que vocês pediram, a história da ditadura militar no Brasil. Lá na plataforma tem todas as informações e continua também na mesma plataforma o História Política das Constituições Brasileiras, ou seja, a análise das constituições, das 7 constituições do processo histórico que levaram à edificação dessas cartas constitucionais, né? Uma análise de história política. Vocês encontram no www.cursosdovila.com.br todas as informações. Eu acompanhei todo o noticiário agora do final de semana, houve uma tentativa, inclusive pífia, de manifestação lá em Brasília por parte dos extremistas, tinha 200 pessoas, 150 pessoas, mais um rotundo fracasso. Mas isso é algo que não tem relevância, acho, frente às questões graves que nós vivemos, né? Então eu queria hoje discutir mais uma questão no campo estrutural e associando com essas questões do presente, do final de semana e das últimas semanas no Brasil. O Brasil passou a ser, nos últimos anos, e isso vem mais ou menos desde de um processo que já se estende a uma década aproximadamente, um país partido. Mas um país partido e ao mesmo tempo perdido. Partido porque ele está dividido, né, por visões de mundo, quando são visões de mundo muito radicais e que estabelecem, não estabelecem um diálogo, né, portanto estão fora do campo democrático, né, e por outro lado, com as nossas desigualdades se aprofundando cada vez mais e um país sem rumo. Não sabe para onde vai, basta ver os processos eleitorais muito fracos, como foram o de 2018, o de 2014 também, e o de 2010. Isso para pegar os 3 últimos processos eleitorais presidenciais aqui no Brasil. Então, isso é uma coisa muito forte que se reflete numa situação anômala das 3 últimas décadas, especialmente, com a imigração. Né? Saem muitas mais pessoas do Brasil do que entram no país, que foi um país, historicamente, um país de imigrantes, como é de conhecimento de todos. Né? Por que isso? Porque de há muito o Brasil deixou de ser o país do futuro, para lembrar o título do livro de Stefan Zweig, que esteve exilado aqui no Brasil durante o nazismo, acaba se suicidando em Petrópolis, escreve esse livro de viagens que ele está fazendo pelo Brasil. Já chegamos um dia até a comentar brevemente da passagem dele aqui por São Paulo, mas se consagrou essa questão do país do futuro. São Paulo era chamado desde a metade da década dos anos 1950 de a cidade que mais cresce no mundo e havia um orgulho de tudo aquilo. Em certos momentos o Brasil chegou a crescer 2 dígitos, o crescimento do PIB, mas de há muito o Brasil perdeu o rumo, deixou de ser esse país do futuro, né? E isso explica-se por a questão da imigração, né? O número de pessoas que tentaram na Europa, indo até a Oceania, outros especialmente nos Estados Unidos, né? O seu novo rumo de vida, levando a sua família e por lá ficando. Isso é triste, porque muitas vezes quem sai são aqueles empreendedores, são os melhores quadros, mas mostra também a desilusão com o futuro do Brasil. Ninguém sai de um país e vai morar para outro por vontade própria. São raríssimos os que o fazem. É porque encontram no país de origem, no caso o Brasil, não encontra o caminho, não tem mais aquela noção de futuro, aquela questão que o seu filho vai ser melhor que você profissionalmente e você vive melhor que o seu pai. Isso quebrou. Muitas vezes hoje o seu filho, quando olha para o passado, quem tinha boas condições de sobrevivência econômicas e futuro foi o seu avô.
Portanto, há esse corte, e esse corte tem de ser entendido. Nós vamos ser eternamente um país de frustrados se não entendermos o que aconteceu no passado recente do Brasil e conseguir desenhar cenários positivos para o futuro, né? Então, de um lado, isso deixou bem claro que o país deixou de ser um país, o Brasil ser um país do futuro. Ninguém mais fala nisso, né? Vocês encontram essa história que é um país que recebia todo mundo do mundo inteiro, um país de imigrantes, um país de oportunidades e tal. Também as elites, e aí é uma coisa interessante, as elites ficaram sem raízes. Se de uma boa parte do período republicano havia uma identificação das elites com a raiz nacional, né, com as questões do Brasil, com os vários projetos de desenvolvimento do Brasil, isso acabou sendo rompido. E é interessante esse processo, que aí e a identificação especialmente dessa elite com os Estados Unidos, que tem, e é necessário um estudo disso. Porque esse fascínio por coisas tenebrosas que existem ao norte ali do Rio Grande, né? Para lembrar a velha frase atribuída a Lázaro Cárdenas, pobre do México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Mas deixando isso de lado, o que atrai? Porque sempre o que atrai são aquelas questões da barbárie que lá também existe nos Estados Unidos, e os exemplos são inúmeros que nós conhecemos, tal. Não é a forma, o dinamismo, a modernidade, questões que aparecem no campo da moral e dos costumes, para usar uma expressão um pouco em desuso, ou no campo da literatura, das artes plásticas, não. Eles são atraídos pelos Estados Unidos pelo conservadorismo, pelo ultraconservadorismo e mais ainda pelo reacionarismo. Isso explica como parte da elite brasileira, que inclusive foi morar nos Estados Unidos, a simpatia que grande parte dela tem pelo Trump. E lembrando que o Donald Trump é um ponto fora da curva da história dos Estados Unidos. Basta acompanhar os conflitos constantes com os outros poderes, né? O seu discurso e como isso rema contra a corrente do que existe hoje numa maioria que não é mais aquela maioria silenciosa do Richard Nixon do início dos anos 1970, agora uma maioria que quer reformar o país. Mas essa elite brasileira que foi para lá, ela se identifica com o reacionarismo, né? Com as coisas, com tinturas um pouquinho de racismo, né? Com forma sempre de discriminação, aberta ou não, mas discriminação pura sim. E aí essa identificação com o Trump, mas significa que quando elas saem do Brasil, elas saem ressentidas daqui, que é uma questão que eu vou explorar um pouquinho, daqui a pouco um pouco mais, e esse ressentimento se identifica sempre com o que há de mais atrasado lá nos Estados Unidos da América. Por outro lado também, existe a questão do medo do novo. Como o país estancou economicamente entre 1930 e 1980, durante 50 anos o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental, nós perdemos, né, esse dinamismo e teríamos de encontrá-lo, né? E não encontramos até hoje. Muito se imaginava até que o processo constituinte e a nova Constituição daria as bases, mas a Constituição não é o elemento que vai dar a base ao crescimento econômico. A Constituição é o ordenamento legal. O que possibilita o crescimento econômico são os partidos, a sociedade civil, pensando, refletindo, agindo, empreendendo, cobrando políticas públicas, diminuindo as desigualdades sociais, por aí, fazer aquele trabalho histórico, né? E isso acabou não ocorrendo, e tem de se pensar de forma diferente, porque as velhas fórmulas já estavam desgastadas. É necessário, inclusive, entender, a partir de 1989, 9 de novembro, quando cai o Muro de Berlim, como é que o mundo mudou, e o Brasil não conseguiu se adaptar a esse novo mundo, onde você não tem mais a bipolarização União Soviética e Estados Unidos. É um mundo muito mais complexo. E o Brasil que no passado, quando havia a Guerra Fria, inclusive, já, portanto, após o final da Segunda Guerra Mundial, né, o Brasil se adaptou àquele mundo, não conseguiu mais se adaptar ao mundo pós-Guerra Fria, inclusive um mundo que faz com que o investimento do capital, do grande capital, tenha hoje outros atrativos, além do que teve no passado, quando existia o mundo socialista. Você não podia investir na União Soviética, nos países da Europa Oriental, sob o controle da União Soviética, ou na China, né, imagina, ou nos países do Sudeste Asiático, e mesmo na África, que vivia naquele momento, nos anos 1950, 1960, 1970, um processo de independência que criou uma turbulência política muito grande. Então, o porto seguro dos investimentos do mundo era aqui no Brasil. Isso mudou radicalmente a partir da última década do século passado. Vamos continuar nessa toada.
Nós tivemos, portanto, muita dificuldade, né, do final do século passado e nas 2 primeiras décadas desse século, de se reposicionar no mundo, numa outra situação. Tivemos mudanças, o agronegócio é uma delas, que possibilitou, foi uma verdadeira revolução. O Brasil enfrentou a questão do abastecimento dos gêneros de primeira necessidade das cidades, né, sem a reforma agrária, no sentido clássico. Havia uma espécie de impedimento para o crescimento da indústria e das cidades no Brasil, acreditava-se porque havia carestia, a falta de os preços eram elevados dos produtos alimentícios. Para isso, imaginava-se em certo momento da história do Brasil que era indispensável a reforma agrária, né? E para criar mercado no campo para as indústrias. Portanto, era uma estrada que tinha 2 mãos. De um lado, o desenvolvimento da agricultura levaria à queda da inflação e o abastecimento em maior quantidade de gêneros alimentícios, diminuindo o custo de reprodução da força de trabalho, e por outro, no campo, com o crescimento das das pequenas propriedades, haveria um mercado para as indústrias. Essa era uma equação muito simples, foi repetida durante anos, e não aconteceu nada disso, que o Brasil resolveu a questão do abastecimento sem reforma agrária, e isso deve-se ao agronegócio e toda a potencialidade do agronegócio para a economia brasileira, e que foi a grande modificação dos últimos 30 anos, positiva. Mas, por outro lado, a indústria, o setor secundário, né, especialmente, teve um processo de desindustrialização terrível, e uma série de outros fatores, a queda do PIB, nós tivemos inflação anual de 4 dígitos, tudo isso fez com que as pessoas fossem perdendo as esperanças do Brasil, que explica essa imigração, explica buscar, ir aos Estados Unidos e achar que tudo era uma maravilha sem entender e se identificando com as ideias mais reacionárias dos Estados Unidos, né? E essas sucessivas frustrações, muitos foram buscar, sem conseguir trabalhar com o novo, buscar no mundo evangélico a solução para os seus problemas econômicos. Aí tem toda aquela teologia da prosperidade, né? Do enriquecimento, de falar, se você tem BMW, que você foi escolhido por Jesus, tudo aquilo que marcou os últimos 30 anos no campo religioso. E essas igrejas evangélicas construíram verdadeiros impérios, inclusive no mundo, né? Impérios multinacionais. Tem igrejas evangélicas no Brasil que estão em 50, 60, 70 países do mundo. Aí criou-se uma situação nova e que explica também os problemas políticos que nós temos. O nó que essas igrejas construindo partidos, tendo uma intervenção na cena política e amarrando a política e a dificuldade de construir um novo à questão religiosa, né? E isso é um ponto que nós temos de resolver. O ministro Edson Fachin deu um voto outro dia colocando essa questão que tem de ser enfrentado, quer dizer, os pastores como dirigente de eleitores, como se fosse o antigo voto de Cabresto no velho coronelismo, aquele estudado pelo clássico Coronelismo e Chá de Voto de Vitor Nunes Leal, como se aquilo se reproduzisse agora, não no campo, mas nas cidades, em escala muito maior, através do coronel, entre aspas, religioso, que seria o pastor. É uma coisa de nós pensarmos, refletirmos, estudarmos, no sentido científico, mas isso é uma coisa que também está presente e que mostra a frustração econômica. Com a frustração econômica, busca alguma bengala, né? Algum tipo de apoio, né? E esse apoio é o desespero evangélico, que atribuindo a Jesus a crise, ou eventualmente quando o sujeito consegue prosperar. Isso a gente vê, conhece nas grandes cidades brasileiras, vocês certamente também já viram, mas mostra também como que o Brasil foi perdendo o seu rumo, e porque o sujeito não encontra mais no partido político a solução ou uma identificação para o problema material que ele tem, né? E por aí nós seguimos. Então essas sucessivas frustrações do Brasil, que eu anotei algumas delas aqui, né, de várias frações, especialmente das frações, das diferentes frações no plural, classes médias, começa a explicar o porquê o bolsonarismo se transformou em 2018 num fenômeno eleitoral, né? E por que nós temos o Bolsonaro na presidência? Que é a pergunta que eu me faço todo dia, acho que vocês também, como é que vamos explicar o Bolsonaro? Então, o Brasil, nós estamos vivendo, portanto, essa situação que eu disse. Vamos passar para a questão do Bolsonaro. O Bolsonaro sempre foi um político pífio, não teve grandes votações, né? Ficou 28 anos em Brasília e 2 anos no Rio de Janeiro, como vereador e deputado federal durante 22 anos. Teve sempre como base, não as Forças Armadas no Rio de Janeiro como base eleitoral, mas as polícias militares, a Polícia Civil e os piores da Polícia Militar e os piores da Polícia Civil e milicianos. Esse foi sempre aonde ele atuava, ele recortava, era
era a sua atuação política era ali. E aí tinha todos aqueles favores que nós já falamos tantos dias, das rachadinhas, das homenagens e da proteção, né, aos maus policiais, tanto militares no Rio de Janeiro como policiais civis. Então ele ficou, essa era a sua base eleitoral. E ele falou durante 30 anos de vida parlamentar para essa base. Então todo aquele discurso ultra-reacionário que nós sempre assistimos era voltado para esse tipo de eleitor. E sempre demonstrou um recalque por ter saído do exército como capitão. Não ter seguido, como os da geração dele, parte, inclusive alguns são até ministros do governo, do seu governo, que chegaram ao generalato e especialmente a ser general do exército, portanto um general de 4 estrelas. Então, de um lado, você tem o recalque do Bolsonaro, que fracassou na carreira militar, e nós sabemos, e já falamos tantas vezes sobre isso, no episódio da sua prisão, depois a condenação por terrorismo. Portanto, ele é um fracassado e sempre demonstrou na sua ação política esse recalque do fracasso da vida militar. Por outro lado, ele sempre insistiu, bateu muito nessa tecla, agora como presidente da República, na descrença na ciência, na modernidade, nas contradições do mundo contemporâneo. Ele sempre tentou negar isso, né? Das questões de gênero, por exemplo, é uma delas, né? Sempre de bater de frente. E descrer na ciência, descrer na história, na democracia, no mundo contemporâneo, no mundo moderno, como até um mecanismo de defesa frente ao fracasso da sua carreira militar. Então ele identificava o fracasso nos novos tempos, com a democracia, tendo em vista que ele saiu do exército ali em 1987, teve aquele artigo na revista Veja, toda aquela situação. Isso demonstra que ele não conseguiu se adaptar, não conseguiu entender, ele, indivíduo, Bolsonaro, o que estava ocorrendo no Brasil e muito menos o que estava ocorrendo no mundo. É alguém que sempre desprezou o conhecimento, a cultura, né? Tem essa questão da descrença na ciência, que é algo muito presente, e isso fica muito claro na sua gestão. A forma como ele tratou a educação nesse 1 ano e meio é uma demonstração inequívoca. Ele continuou mesmo, ele não mudou. O desprezo pelas atividades de governo, né? Ele não tem interesse nenhum pelas atividades do governo, por estudar, por acompanhar o que está ocorrendo no Brasil, né? Que levaria um esforço intelectual que ele nunca fez durante os 30 anos de parlamentar e não fez como militar, porque esse esforço intelectual seria exigido quando ele passasse, né? Fosse subindo na carreira da oficialidade do Exército, né? Até passar pelas várias academias, mas isso exigiria um tipo de esforço que ele nunca fez e não tinha condições, provavelmente, de alcançar e fazê-lo com eficiência. Isso explica porque ele cria caminhos, ele força, inclusive, a saída do Exército. Veja que quando ainda era tenente, nós citamos aqui o livro do Luiz Macluf Carvalho, ele tenta fazer com que alguns dos seus colegas tenentes vão garimpo, então ele vai para o garimpo. Poxa, ele não tinha uma ideia de que para fazer a carreira no Exército, né, você tem que ter uma dedicação para uma instituição permanente de Estado. Ele queria enriquecer rapidamente. Enriquecer rapidamente não teria espaço dentro do Exército, né, e para essa obtenção de riqueza, o garimpo e dentro dessas ideias sempre de delírio, né, achar que tinha ouro escondido no vale do Ribeira, tudo aquilo onde ele cresceu, né, mostra alguém que não tem esse esforço, essa dedicação na carreira que escolheu. E isso demonstra porque ele sai e busca algo que é mais fácil, que é a política tradicional. E ele o faz, nesse sentido, com eficiência, anda como vereador durante 2 anos e 28 anos como deputado federal. Portanto, essa falta de disposição, de reflexão, de estudo, do conhecimento das complexidades, primeiro da sua profissão, saiu com desonra do Exército, e depois como presidente da República ele nunca o fez. O ano e meio que nós temos, né, que é de governo, demonstra isso. Em momento algum ele fez visitas a locais onde tem, por exemplo, inovações, fez reuniões realmente ministeriais, como merece o Brasil, não aquela de 22 de abril, teve reuniões, estudou, né, citou momentos da história do Brasil, personagens, projetos, conseguiu entender o que estava ocorrendo no mundo, participou em reunião com o chefe de Estado e demonstrou conhecimento do que estava sendo debatido nas reuniões. Em hipótese nenhuma, não fez nada disso. E aí? Portanto, Bolsonaro
incorporou, tendo em vista o seu fracasso na carreira militar e o fracasso na carreira legislativa, tendo em vista que ele nunca relatou em 28 anos sequer um projeto, portanto foi desprezado pelos colegas, inclusive do baixo clero, né, na Câmara dos Deputados. Ele tem um ressentimento. Primeiro, aquele mais forte, o ressentimento do fracasso da carreira militar. Segundo, o ressentimento do fracasso político. Ele nunca ser chamado para debater os grandes temas nacionais. Ele ia em programas populares e era chamado justamente porque dava audiência pelas bobagens que ele dizia, totalmente desconectadas do conhecimento científico, que exige, né, trabalho, né, determinação, disciplina, né, conhecimento do que está ocorrendo no mundo. Tudo isso que ele não tem, né? Ele não é um homem disciplinado, não é um homem estudioso, né? Não consegue, nunca, e insisto, ele nunca na sua vida parlamentar conseguiu fazer uma reflexão sobre o que estava ocorrendo no Brasil, a não ser reproduzir frases feitas daquelas de botequim ou de churrasco, né, que o tiozão do churrasco fala depois da 10ª cerveja. Então ele sempre foi um sujeito muito baixo, medíocre intelectualmente e que vivia de pequenos golpes, né, como por exemplo no segundo casamento, de acordo com a revista Época, ele comprou em 10 anos 14 imóveis, parte dele com dinheiro vivo, o que explica que ele desenvolvia atividades ilícitas, né? Que ele não tinha como justificar essa prosperidade material só com o salário, né, de deputado federal e aposentadoria de capitão do Exército. Isso é inequívoco, não há o que discutir sobre isso. Mas o interessante é que esse ressentimento dele de não estabelecer diálogo com os oficiais, porque ele era sempre uma pessoa sem conhecimento, não podia discutir com alguém que foi da turma dele, que já tinha chegado, por exemplo, a coronel ou a general, porque esses já tinham um conhecimento, um estudo e uma visão de mundo, porque muitos serviram no exterior, que ele não tinha. A visão de mundo dele era a proximidade com o escritório do crime, com o Museu, a Rio das Pedras, com todo aquele submundo criminoso do Rio de Janeiro, o que explica, inclusive, como sua fala é limitada, um vocabulário muito limitado, tem dificuldade de construção de raciocínios, não entende questões mais complexas, busca sempre relações muito primárias, que dessa forma ele, entre aspas, ele entende o que está acontecendo. Então, o que ocorreu na reunião de 22 de abril, que o Brasil conheceu graças ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que solicitou e o ministro Celso de Mello determinou que aquilo fosse divulgado, né, que a transparência é a base da nossa Constituição, vale destacar o artigo 37, aquilo lá é a representação do que é o governo e do que é ele. Um homem ressentido. Notem que ele tem um ressentimento com aqueles, ao invés de ficar alegre com aqueles que conhecem mais do que ele, que certamente seriam, ele ganharia politicamente com isso, tendo ministros capazes, competentes. Não. Ele tinha uma raiva e aquele ódio do ressentido, porque ele acreditou, e é natural dentro do seu quadro psicopático, né? Aí ele tem um transtorno psicopatológico bastante interessante, né, que explica a sua relação de tensão com o mundo, com a sua família, com as pessoas. Então ele tem esse ressentimento que veio desde lá do Exército, quando ele saiu com desonra, e você percebe que ele acreditava, por exemplo, que o Sérgio Moro disputava popularidade com ele achava que isso era um problema, né, ter um ministro popular no governo, como isso daí, na verdade, deve agregar valor ao governo, né, ser algo positivo, mas dentro da visão de um ressentido como ele, isso é ruim. Então, notem, teve a junção de um Brasil que deixou de ser o país do futuro, né, com sucessivas frustrações, com desastres políticos, econômicos, com rompimento da ética, da moral, nesse século, com os casos como Mensalão, Petrolão, tanta corrupção, uma elite política, né, que nunca esteve à altura das necessidades do Brasil, e ela não muda de comportamento, né, porque as pessoas imaginavam que a ação da Lava Jato fosse diminuir, a partir de março de 2014, a corrupção. Não, a corrupção continuou. Então essa desilusão, muitos foram embora do país e outros ficaram com essa desilusão esperando desaguá-la num processo eleitoral, e aí isso vai ocorrer no processo eleitoral de 2018. Então você tem um país ressentido,
e um candidato ressentido. Esses dois ressentimentos explicam, creio, uma situação que nós estamos vivendo. A pior crise econômica da história do Brasil republicano, a pior crise sanitária dos últimos 100 anos, a crise mais grave, ao menos desde 1988, entre os poderes do Executivo combatendo sistematicamente o Legislativo Federal e o Judiciário, né? E o sentimento popular de uma abulia. É engraçado esse sentimento popular, né? Que já está cansado, né? Cansou, chega, não dá mais. É um sentimento assim das pessoas. Então você tem um país ressentido, um país que perdeu o rumo, né? Que não sabe para onde vai, e um presidente ressentido por outras razões, né? E que exerce, e o presidencialismo dá isso a ele, poderes muito grandes. Ele pode muito, mas não pode tudo, como diz o ministro Celso de Mello, é verdade, mas pode muito, e um país paralisado, né? Teremos um terceiro trimestre extremamente difícil e um quarto trimestre desastroso, né? Em termos de taxa de desemprego. Nós poderemos chegar a 20 a 25 milhões de desempregados, mais os 38 milhões que não estão no mercado formal. Em suma, nós temos uma bomba, podemos ter uma grande explosão social ainda no final desse ano. Então a questão, me parece, que nós temos de enfrentar é justamente essa. Primeiro, entender o que aconteceu. Como é que nós erramos tanto nos últimos 30 anos? O que aconteceu conosco? Por que perdemos o rumo? Porque as opções, ou tendo momentos de crescimento muito curto, voos de galinha, como dizem alguns, para depois termos, nessa década, por exemplo, o pior biênio foi 2015 da história, e 2016 da história republicana, e teremos um 2020 desastroso, fechando uma década. Isso sim é que é uma década perdida, né? Quer dizer, o que aconteceu conosco? Nós precisamos analisar o que aconteceu, entender o que ocorreu com o país. Por que deixou de ser o país do futuro, né? Qual a razão? Por que as opções econômicas foram tão erradas e opções políticas idem? Por que a questão da ética e da moral foi destruída? Por que não temos mais lideranças políticas? O que aconteceu conosco? São perguntas fáceis de serem feitas, mas difíceis, creio, de serem respondidas, né? E isso explica essa complexidade do país, né? De um país que perdeu o rumo, o porquê Bolsonaro acabou sendo escolhido por quase 58 milhões de eleitores num processo que creio não deva se repetir em 2022, um processo atípico como foi o de 2018. Né? E quem é o desaguadouro desse sentimento de desespero em relação ao rumo do país? E quando fala do país é uma questão mais ampla, mas dele, do indivíduo, dele pessoal, da sua família, né? Dele como cidadão. O desaguadouro dessa insatisfação foi um grande ressentido, o Bolsonaro, que não tinha condições de dar as respostas na gestão de Estado, e isso comprova-se desde a partir de 1º de janeiro desse ano, das respostas que aqueles que estavam também ressentidos com o Brasil gostariam. Né? Então eles se perdem em ações propagandísticas, em falas desconexas, em agressões, né? Naqueles ataques que fez tantos ataques sistemáticos ao Congresso Nacional, ao Supremo, usando linguagem vulgar, né? Ele ocupa o espaço, né? E isso vem desde o fascismo italiano, que tem essa estratégia, e outros depois vão copiar o nazismo, etc., e por aí vai, de que não pode deixar o espaço político vazio. Então você tem uma dissociação entre a aparência e a essência. Você dá uma ideia de que as coisas estão indo muito bem, a aparência, mas a essência é outra. E não adianta querer brigar com a realidade. Os dados mostram que nós vivemos o pior momento da história do Brasil republicano. Então essa cultura do ressentimento tem um custo político, histórico, diplomático e para a vida de cada um de nós. A questão é, como é que nós vamos romper esse ressentimento? Porque continuar nessa abulia, esperando que a solução venha dos céus, ao contrário, isso vai agravar ainda mais a situação brasileira. Mas eu queria justamente trocar, e eu gostaria depois também que vocês dessem a opinião de cada um de vocês sobre essa questão do Bolsonaro e sua relação com a cultura do ressentimento, que o Brasil já tinha, por algumas questões que eu apontei, e que ele já tinha por razões pessoais
pelo fracasso da sua carreira profissional e o fracasso como um político no parlamento. Se você gostou dessa live, de tantas outras lives no meu canal, está inscrito, já são 505 mil, indica um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar as notificações, né? Colocar like no que gostaram, usar como vocês bem usam a página dos comentários. E lembro também, né, que na plataforma www.cursodovila.com.br, lá vocês encontrarão o curso que nós recolocamos, né? Vocês pediram História da Ditadura Militar no Brasil. E encontram também na mesma plataforma, com todas as informações, a história política das constituições brasileiras. Nos encontramos amanhã, então. Até! Olá, está aberta as inscrições, estão abertas as inscrições para o meu curso História Política das Constituições Brasileiras. Você vai saber tudo, todo o processo político, histórico da formação das Constituições Brasileiras, desde a primeira em 1824 até a última, a Constituição Cidadã de 1988, que já teve 106 emendas, vale destacar. Vai ver o contexto histórico, a relação com a realidade entre o legal e o real, que é algo que a gente sempre conversa e conversa muito. É fácil, acesse www.cursosdovila.com.br e se inscreva. Até!